Muito boa tarde, está no ar mais uma edição do Mister Mengão, o seu canal de notícias do Flamengo. Impulsionado por Lázaro, o Flamengo passa dos 120 milhões em vendas na temporada. Flamengo já tem substituto para Lázaro. Estudo aponta jogador do Flamengo como maior promessa do futebol brasileiro. Lateral do Flamengo quer ir para rival sul-americano. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui é muito mais Flamengo para você. Impulsionado por Lázaro, o Flamengo passa dos 120 milhões em vendas nessa temporada. Com a confirmação da venda do Lázaro, o Flamengo ele já soma 126,6 milhões de reais em vendas só neste ano. Lázaro se transferiu para o Almeria da Espanha por 7 milhões de euros, o que equivale a 36 milhões de reais na cotação atual, e viajou hoje para a Espanha. O Flamengo ainda ficou com 30% do jogador para uma possível venda futura. Ao todo, o Mengão já vendeu 9 jogadores em 2022. Essa venda do Lázaro foi a segunda mais cara do ano, atrás apenas da do Michael, que foi vendido em janeiro para o Al Hilal da Arábia Saudita por 43,2 milhões de reais. O Flamengo também negociou o volante William Arão e o zagueiro Gustavo Henrique para o Fenerbahçe da Turquia por 18,9 e 7,8 milhões de reais, respectivamente. Completam a lista Hugo Moura, Pires da Mota, Max Alves, João Lucas e Kaique Soares. O levantamento não inclui os valores recebidos pelas revendas do Lucas Paquetá e do Samir. O Flamengo precisa bater um piso de vendas anualmente para poder conseguir honrar os seus compromissos. Estudo aponta atleta do Flamengo como maior promessa do futebol brasileiro. Um estudo feito pela CS Football Observatory, Centro Internacional de Estudos de Esporte, aponta Vitor Hugo, meia do Flamengo, como a maior promessa do futebol brasileiro com até 18 anos. O jogador é também o quarto maior do mundo na categoria. Em primeiro lugar, no nível mundial, foi para Gavi, do Barcelona. O pódio ainda conta com Gabriel Slonina, goleiro norte-americano que pertence ao Chicago Fire dos Estados Unidos, mas que acertou seu empréstimo com o Chelsea, e Daniel Kudiakov, da mesma posição, joia do Lokomotiv. Vitor Hugo ele completou 18 anos em maio, justamente no dia em que marcou o primeiro gol no profissional contra o Altos do Piauí pela Copa do Brasil. O artilheiro da base jogava como meia atacante, mas hoje, com o Dorival, ele vem se destacando como segundo volante. Já são 22 jogos, 3 gols e 3 assistências. Essa aqui é interessante, a nação é diferente, todo mundo sabe. O Flamengo foi o clube brasileiro com mais visualizações no TikTok no mês de agosto. E não foi pouca diferença para o segundo colocado, Ao todo foram 20 milhões de views para o Flamengo. O Corinthians, que foi o segundo colocado, teve 13,8 milhões de visualizações. Isso é 6,2 milhões menos do que o Flamengo. O co-irmão Fluminense aparece no quinto lugar com 2,55 milhões de visualizações. Joia da base pode surgir como opção para o Flamengo após a saída do Lázaro. Matheus França, outra joia rubro-negra, pode começar a ganhar mais espaço no Mengão. No início da temporada, o Matheus França fazia parte do elenco principal do Flamengo e atuou em algumas partidas no Campeonato Carioca. Aproveitando as oportunidades, ele chegou a ficar no banco de reservas em alguns jogos do Brasileiro. E justamente numa dessas chances, o atacante acabou se contundindo no jogo contra o São Paulo, no dia 17 de abril, aqui no Maracanã, numa entrada maldosa do goleiro Jandrei do São Paulo, que fez com que o Matheus fraturasse a fíbula da perna direita. Ele foi operado e ficou 3 meses no departamento médico se recuperando. Como estava sendo pouco aproveitado pelo rival, ele pediu para retornar para o Sub-20,
onde poderia estar atuando e ajudando seus companheiros na conquista do Brasileiro Sub-20, onde o Flamengo está nas semifinais. Inclusive, vai jogar nesse domingo às 15 horas na Gávea, com transmissão da TV Bandeirantes em TV aberta, e precisa vencer pela diferença de 2 gols para se classificar para as finais contra o Palmeiras, que já é um dos finalistas, ou pela diferença de 1 gol para levar a disputa para os pênaltis. Vale lembrar que o Corinthians tem a vantagem do empate, porque venceu o Flamengo no primeiro jogo em São Paulo por 1-0, com 1 gol tendo sido feito nos minutos finais da partida. Agora, com a venda do Lázaro, a expectativa é de que o Matheus França comece a ter mais minutagens na equipe do Mengão. O Flamengo tem grande aproveitamento no terrível mês de agosto, né? O Flamengo passou pelo terrível mês de agosto com um grande aproveitamento. Foram 9 jogos, 8 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. 20 gols feitos e apenas 2 sofridos. O Dorival e seus comandados, eles jogam o melhor futebol do Brasil, atuando com a mesma intensidade dentro e fora de campo. E dá-lhe Mengão! Vitinho é apresentado oficialmente no novo clube. Na última segunda-feira, dia 29, o Al-Ettifaq da Arábia Saudita anunciou a contratação do atacante Vitinho. Nessa quinta-feira, ele foi apresentado oficialmente no país árabe e assinou o contrato até dezembro de 2025. O Vitinho chega no mundo árabe como uma das grandes contratações do Al-Ettifaq. Existem grandes expectativas de que Vitinho brilhe no novo clube. Na sua apresentação oficial, o jogador disse que vai usar a camisa 27. Eu já vi esse filme aí, eu me lembro muito bem do Vitinho chegando aqui no Flamengo para substituir o Vinícius Júnior, vocês lembram? Depois que o Flamengo pagou 10 milhões de euros para sua contratação. Foi a maior na época, foi na época do Bandeira de Melo, inclusive. Ele chegou a empolgar a torcida no começo, mas depois caiu com mais atuações, sempre foi muito cobrado e criticado pela torcida, que o chamava de morcego de luxo, pelo seu alto salário. Tomara que os árabes não se decepcionem com ele. Boa sorte, Vitinho. Vê se liga aí no 220, meu filho. A arbitragem definida para o jogo de domingo contra o Ceará. A CBF definiu que o juiz da partida contra o Ceará pela 25ª rodada do Brasileiro vai ser Paulo César Zanovelli, auxiliado por Guilherme Dias e Felipe Alain, todos de Minas. No VAR, a gente vai ter o Igor Júnior Bevenuto. O Flamengo vai atrás da sua 4ª vitória consecutiva e deve colocar alguns jogadores do time principal para se manter vivo na briga pela conquista do Brasileiro. O Davi Luiz e o Léo Pereira tomaram cartões amarelos no jogo contra o Vélez e estão suspensos. E não podem jogar na quarta-feira pelo jogo da volta contra o Vélez aqui no Maracanã. Gabigol e Thiago Maia também estão pendurados e também não devem jogar contra o Vélez, porque senão vão ficar fora da final. Devem entrar em campo para jogar contra o Ceará no domingo. Assim, o provável Flamengo pode ser Santos, Mateuzinho, Davi Luiz ou Fabrício Bruno e Léo Pereira, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Vidal e Vitor Hugo, Marinho, Gabigol e Cebolinha. Vamos combinar, né, pessoal? Um timaço para encarar o ex-time do Dorival, né? O Ceará. Ele não venceu nenhum jogo nesse retorno do Brasileiro e se encontra perto da zona de rebaixamento com 27 pontos em 15º lugar na tabela, com 2 pontos acima do último, do primeiro colocado lá do Z4. Tá rentinho ali, cuidado, Ceará! Flamengo terá um setembro decisivo no Brasileirão. O mês de setembro ele reserva poucos, mas decisivos jogos para o Mengão. Além dos jogos de volta das semifinais da Libertadores e da Copa do Brasil contra o São Paulo, o Flamengo vai ter 4 partidas cruciais pelo Brasileiro, incluindo o clássico e confronto direto contra o co-irmão Fluminense. Em comparação com agosto, serão menos 4 jogos e menos viagens. Serão 6 partidas até o fim de setembro contra 9 do último mês e apenas 2 deslocamentos, um para Goiânia e outro para Fortaleza. Em agosto, por exemplo, foram 5 jogos fora do Rio.
O Fla-Flu do dia 18 de setembro vai marcar o fim da maratona de 31 jogos em um intervalo de 105 dias, ou seja, uma média de uma partida a cada 3,4 dias. Depois do clássico contra o co-irmão, o Flamengo vai ficar 10 dias sem entrar em campo até o jogo contra o Fortaleza lá no Castelão. Esse período aí, sem jogos, ele vai acontecer porque uma data FIFA foi marcada para o fim de setembro e vai poder ser utilizada para descansar o elenco antes da reta final da temporada. Muito legal! Bom, se você está gostando desse vídeo, então chegou a hora de você me dar aquela moral, me dar aquela força, deixa o seu like, não custa nada. E se você ainda não é inscrito, aperta esse botãozão vermelho aí embaixo, aperta o sininho para você receber todos os meus vídeos quando eu postar. Valeu, muito obrigado! Quem é o goleiro de 50 milhões de euros da base do Flamengo? Alguém sabe? O Flamengo acabou de renovar o contrato com o promissor Cauã, titular da equipe sub-20. Na cláusula rescisória, nada menos do que 50 milhões de euros, sendo a maior multa que um goleiro já teve na história do clube. Natural de Vassouras, interior do Rio de Janeiro, ele começou a se destacar no sub-16 do Flamengo e coleciona várias convocações para as seleções de base. Tem grandes chances de ser o titular no Gol do Brasil no próximo Sul-Americano Sub-20. Com 1,96 m de altura, ele chama a atenção da comissão técnica dos profissionais e já realizou treinos com o grupo principal. Mesmo sendo um goleiro muito alto, ele consegue apresentar uma boa desenvoltura com a bola nos pés, porque até os 14 anos ele chegou a disputar campeonatos amadores como jogador de linha. É destro, mas usa bem e com frequência a perna esquerda. Ele consegue alcançar bolas fora do seu raio de ação com certa facilidade pela sua altura, além dos gestos técnicos apurados para encaixar as bolas, rebater quando necessário e diminuir o espaço em situações de mano a mano com os atacantes. Diretorias de Flamengo e Fluminense preparam documentação para a licitação do Maracanã. A dupla Fla-Flu já prepara a documentação para enviar ao governo do estado sobre a licitação do estádio. Os rivais que se uniram em julho, depois das polêmicas com o Vasco, têm até o dia 27 de outubro para lacrar os seus envelopes. Atualmente, a dupla tem a concessão do Maracanã e são responsáveis por todos os gastos e todos os lucros do estádio, meio a meio. Caso a dupla consiga vencer a licitação, terá ainda mais autonomia sobre o estádio, como, por exemplo, impedir que os rivais joguem no local. Outra possibilidade é de cobrar um aluguel. A tendência é que o Flamengo e o Fluminense vençam a batalha, porque até agora não apareceu nenhum outro interessado. As informações são do jornal O Globo. Ao mesmo tempo, o Flamengo também projeta o seu estádio próprio. A ideia do clube é de construir uma arena na região central do Rio de Janeiro, no gasômetro, inspirado no Borussia Dortmund da Alemanha. De acordo com o presidente Rodolfo Landim, a nova casa do Flamengo terá no mínimo 100 mil lugares. Pessoal, a minha preocupação é que se a gente vencer essa licitação, o sonho do nosso estádio pode ir para segundo plano. A gente não pode deixar esse negócio aí esfriar. A gente tem que cobrar todo dia uma posição dessa diretoria. Como é que andam as negociações? Ninguém fala mais nada. Só aparece aí político querendo voto, falando um monte de besteira. Bora lá cobrar esse negócio aí, galera. Mengão, não deixa esfriar o nosso estádio. Com a vaga praticamente garantida para a final da Libertadores, o Flamengo já vai poder contar com mais 6 milhões de dólares, cerca de 31 milhões de reais em seus cofres, nada mal. Esse valor é o prêmio pago ao vice-campeão da competição, Mas com certeza a gente não quer ganhar isso aí, a gente quer ganhar os 83 milhões, como é o grande prêmio para o campeão, E aí a gente vai enfrentar lá o Real Madrid, lá em 2023, pelo Campeonato Mundial. Vini Júnior, me aguarde! Existe também a possibilidade da sede da final ser transferida de Guayaquil, no Equador, para a Argentina por motivos de segurança. Está um rolo esse negócio. A Conmebol está analisando esse assunto junto com o governo equatoriano. Vamos aguardar, mas tem que ser rápido porque a gente precisa comprar passagem, meu filho. Essa aqui é para a gente fechar.
lateral do Flamengo, quer ir para a rival sul-americana. Vivendo uma ótima temporada no Flamengo, né, pessoal? O futuro de Rodinei, ele continua indefinido. De acordo com informações da ESPN Argentina, o River Plate seria uma das possibilidades para o lateral direito, que tem contrato com o Flamengo até o final de 2022. De acordo com a emissora, o próprio jogador se ofereceu para acertar com o clube argentino. Isso aí deve ser fake news, com certeza. A ideia dele seria ter uma experiência fora do Brasil. Se dependesse dele, assinaria um pré-contrato amanhã com o milionário, disse Esteban Fuertes, ex-jogador do River e amigo pessoal do empresário do Rodinei. O lateral direito já recebeu uma proposta de contrato de 3 anos com o Atlético Mineiro. Além do Galo, o Grêmio também teria interesse na contratação do Rodinei. Além do Flamengo e Internacional, o jogador já jogou pelo Corinthians e pela Ponte Preta. Aí eu pergunto, por que será que o Rodinei não quer renovar com o Flamengo? Será que ele não quer mais jogar no melhor time da América do Sul? Será que ele esqueceu que o Flamengo está com ele desde 2016? Eu acredito que seja pelo tempo de renovação, só pode ser. Eu já ouvi falar por aí que o Flamengo disse para ele, né, que não ia renovar, e aí ele ficou magoado. Mas com aquela volta, com aquela repentina subida de produção, né, com o Dorival, as coisas mudaram. E agora, quem não quer renovar com o Flamengo é o Rodinei, que está fazendo doce. Ele já tem várias propostas. Aí eu falo, Braz, vai lá, meu filho, senta com o Rodinei e propõe para ele um contrato de 3 anos, luvas e um bom aumento salarial. Ele merece. Depois disso, ele mesmo vai lá no seu empresário e vai falar que quer ficar no Flamengo. Ele gosta do Flamengo, né? Ele quer ficar no Flamengo. Simples assim, meu filho. Mas se mexe aí, Braz. A gente vai acabar perdendo o Rodilindo, que hoje, sem dúvida nenhuma, é o melhor lateral direito do Brasil. Eu aposto todas as minhas fichas nisso. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado das informações do nosso Mengão Queridão. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar o vídeo e de compartilhar. Isso ajuda demais o nosso crescimento. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e até a próxima!